Olá, meu amigo e amiga, estamos de volta com mais um Portal do José. Hoje para mais um encontro, nesse momento de muitas turbulências e situações trepidantes, para dizer o mínimo, que estão acontecendo no Brasil e no mundo. E o fato que está mobilizando muita gente na extrema-direita é uma possibilidade, pelo menos na cabeça dessas pessoas do universo paralelo, de uma sanção, de um afastamento, de um raio fulminante, de uma hecatombe, de uma catástrofe que trague o ministro Alexandre de Moraes para o mundo da inexistência. Porque para essas pessoas, uma vez sendo pulverizada a figura do ministro Alexandre de Moraes, os problemas dessas pessoas todas irão se acabar. Essas pessoas não serão mais processadas, essas pessoas que descumpriram a lei no nosso país permanecerão sem nenhum tipo de dor de cabeça, não precisarão gastar mais dinheiro com advogados, também não precisarão pagar multas e poderão continuar a fazer da internet um ambiente livre para a prática de crimes. Mas a realidade é bem diferente dessa que eles estão imaginando. Isso porque eles acreditavam que trazendo uma figura como o senhor Elon Musk para se somar aos extremistas de direita no Brasil, que eles conseguiriam esse intento. Mas será que isso tem alguma chance de prosperar? Mesmo com o discurso, que se faz muitas vezes, que existem forças espirituais, que Deus está com essas pessoas, esse tipo de situação está muito longe de acontecer no Brasil. Isso porque, diante desse conflito, se você tem duas pessoas ou dois grupos se confrontando numa luta que deve ter um vencedor, a pergunta é, nesse confronto entre Elon Musk e a justiça brasileira, o Estado Democrático de Direito do nosso país, capitaneado ali na figura do Alexandre de Moraes, o ministro Alexandre de Moraes, quem sairia ou quem sairá vencedor no meio dessa história? Quem tem mais a perder? E os personagens estão gravitando ao redor dessa situação toda. Bom, vou conversar com vocês sobre algumas questões muito importantes no meio dessa história, alguns alertas que algumas pessoas precisam receber, até para a gente compreender melhor esses fenômenos, mas antes de mais nada, quero convidar você que está chegando agora no nosso portal e ainda não nos conhecia, para que você se inscreva aqui conosco, conheça também os nossos outros vídeos. Se você gostar, compartilhe e recomende. Não se esqueça, dê o seu joinha, mande seu comentário e, se puder, se inscreva aqui também no nosso clube de membros. Você aqui é muito bem-vindo e muito bem-vinda. Gente, quando nós estamos diante de qualquer tipo de luta, de conflito, de combate esportivo, a gente fica ali observando quais são os comportamentos dos que estão se confrontando, Numa luta de boxe, isso fica muito mais evidente, porque você sabe que o descuido de um pode acarretar um nocaute, a pessoa pode ser atingida de uma forma muito poderosa e irreversível e perder a luta. É mais ou menos o que está acontecendo hoje, envolvendo esses extremistas de direita e a figura do ministro Alexandre de Moraes, e essa questão, essa luta, ela transcendeu o espaço do ringue doméstico para trazer atores, trazer pessoas que usam de golpes baixos para auxiliar um dos contendores desse combate. Mas quando você entra numa luta e você tem o seu score, teu currículo de lutas é muito baixo, e o outro é muito qualificado, o outro já ganhou muito, o outro está num patamar. Quando você tem uma luta em pessoas com atletas, competidores que estão em patamares diferentes, aquele que está na condição muito mais baixa, ele não tem absolutamente nada a perder. É como uma briga entre uma pessoa muito forte e alguém que esteja embriagado, Alguém que briga com um bêbado e bate no bêbado, ele perde de todo jeito. Porque se ele bate num bêbado e machuca o bêbado, ele é um covarde. E se ele perde para o bêbado, ele é um trouxa, um frouxo, uma pessoa absolutamente incompetente, enfim, é o lixo no meio da competição. Bom, guardadas as devidas proporções, o que nós temos hoje é o seguinte: um estrangeiro aliado a grupos extremistas no Brasil que estão tentando desmoralizar o Estado Democrático de Direito. Essa expressão não é aleatória, não.
Um Estado democrático, se ele não for calcado no direito, nós não podemos dizer sequer que ele é um Estado. E se ele é um Estado que não usa o direito, ele não tem o direito como base, dificilmente ele poderá ter bases para se transformar num Estado democrático. Então essa expressão Estado Democrático de Direito, ela é muito importante para sublinhar para a gente o tempo todo que nós vivemos numa sociedade que existem limites. Você tem limites na sua casa, com a sua esposa, com seus filhos, enfim, né? Existem regras de convivência dentro desse microcosmos. Como é que a gente pode viver numa sociedade sem regramentos no macrocosmos? É por isso que existe o Estado. O Estado foi criado pelo homem, em todos os cantos do planeta, para ter o monopólio da força, para poder ali dizer o que é que vale e o que não vale, quem que tem que se adequar à norma ou quem pode transgredir em determinadas situações, em situações excepcionais. E se isso não existe, nós temos o período da pedra lascada, do homem de Neandertal, da mulher de Neandertal, né? Então, essas pessoas que estão hoje no entorno do bolsonarismo, querendo destruir esses valores, eles não têm chance de prosperar, mesmo com a ajuda de um alienígena, né? Sul-africano / norte-americano, por mais dinheiro que ele tenha. E aí, quem é que tem a perder nessa história? Eu pergunto a você, você acha que o senhor Elon Musk, com todo o dinheiro que ele tem, com toda a máquina que ele tem, com toda a capilaridade que ele tem de informações, ele conseguirá ajudar que aqui no Brasil, o ministro da Suprema Corte do nosso país está conduzindo uma série de inquéritos, uma série de investigações contra uma série de criminosos, que ele será derrubado e que essas pessoas todas sairão incólumes no final da história? Enfim, ou quem tem a perder é a figura do senhor Elon Musk, porque sexta-feira passada, a Polícia Federal fez um relatório apresentando uma série de situações para o ministro Alexandre de Moraes, de que a figura está conectada de uma tal forma com outras criaturas aqui no Brasil, que está impossibilitando que a jurisdição brasileira seja aplicada, no sentido de proibir que esses criminosos continuem a fazer das redes sociais espaço para práticas de crimes. E aí o que acontece? O que acontece é que o ministro Alexandre de Moraes ontem deu um prazo de 5 dias para que a empresa do senhor Elon Musk se justifique aqui no Brasil por estar infringindo essas situações. Daí o que nós poderemos ter? Por esse lado, o senhor Elon Musk não vai poder fazer absolutamente nada para destruir a nossa democracia e tirar o ministro Alexandre de Moraes da posição que ele se encontra e nem desconstituir aquilo que está sendo feito no Brasil. Por outro lado, o senhor Elon Musk, ele uma vez processado aqui no Brasil e uma vez incriminado, ele virará notícia no mundo inteiro. E o mundo que analisa as coisas sob um olhar racional vai querer saber o seguinte: olha, esse cidadão aí, o senhor Elon Musk, por que ele está sendo processado? Por que no Brasil ele foi condenado eventualmente? Por que se expediu lá uma ordem de prisão contra ele e que está sendo colocada agora por todos os cantos pelos aparelhos, pela Interpol? Então, isso tem uma repercussão comercial, isso tem uma repercussão financeira para ele, nesse tipo de conflito. Então, se essa gente que está acreditando que o senhor Elon Musk vai ser o Deus salvador deles, eles estão muito enganados. O senhor Elon Musk já pode estar percebendo, né, desde já, que ele pulou numa canoa furada. Ele pode ter uma visão comercial, pode ser um grande empreendedor, pode ser um visionário em situações, mas uma coisa ele não tem. É a expertise da política para lidar com situações em países como o Brasil. Ele está acostumado com os Estados Unidos, onde as regras são muito flexíveis e, portanto, criminosos como o ex-presidente norte-americano escapam. Aqui no Brasil, a situação é bem diferente. Então, ele pode ter um prejuízo muito grande no final dessa história. Ele pode se despertar, ou pode ter despertada na opinião pública do mundo racional, do mundo real, a ideia é que ele é um criminoso que está ligado a outros criminosos num país grande como o Brasil para destruir a democracia do nosso país.
Quando essa notícia for, essa situação ela for mais visibilizada, as pessoas vão querer analisar por que isso está acontecendo, né? Então, essa figura tem muito a perder. E com ele perderão algumas figuras aqui dentro do Brasil, alguns que usam inclusive religião para fazer coro com a criatura, né? Como o senhor Silas, o estridente senhor Silas Malafaia, ou aquele que está precisando de um testosterona a mais, como diria o Nicolas Ferreira, né? Porque essa criatura, que já deixou de ser um religioso há muito tempo, é só você observar, ele não tem no discurso dele nenhuma preocupação com o social de uma maneira geral. E do ponto de vista religioso, ele deixa muito a desejar, né? Um religioso que não fala de amor, não fala de solidariedade, não fala de compaixão, não fala de amizade, não fala de irmandade, não fala de situações que coloquem a esperança no ser humano, que coloquem a esperança numa sociedade, alguém que fale em paz. Ele não tem nada disso no discurso dele. O discurso dele é totalmente beligerante, com a voz estridente, uma pessoa que desperta o ódio, o ressentimento, a divisão nas pessoas, enfim. E isso está colado com o senhor Elon Musk. Elon Musk está colado com isso. É o lixão do terceiro mundo colado no ícone do lixão internacional, o lixão do bilionário, né? Então, fechando o nosso papo aqui, eu remeto essa pergunta para vocês. Quem vocês acham que se dará melhor nesse tipo de embate? Quem é que tem mais a perder? Vocês acham que o ministro Alexandre de Moraes será nocauteado e com ele a democracia do nosso país? Ou aquele que entrou no ringue e que está percebendo o tipo de gente que está no seu entorno é que tem muito mais a perder, não é? Gente, eu fico por aqui mais uma vez. Um grande abraço, obrigado por vocês estarem aqui no nosso portal e a gente se vê no nosso próximo portal. Tchau!